Parte 2. As 7 taças do Apocalipse. Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo sobre os acontecimentos das taças do Apocalipse, no capítulo 16. Antes, vamos relembrar as taças que estudamos no final de semana passado. Iniciamos com uma introdução no capítulo 15 e estudamos que, quando os ímpios não se arrependem com as trombetas do aviso de Deus, as taças são seu juízo, o derramamento final da ira, ainda que não completa até o dia do juízo. Foi quando entramos nas taças. A primeira taça são as chagas malignas aos seguidores do anticristo. A segunda taça, toda água salgada torna-se em sangue. A terceira taça, onde as águas doces, rios, cachoeiras, todas elas agora se transformam em sangue. E na quarta taça é quando vem o calor abrasador do sol. Agora vamos ver a quinta taça, onde haverá escuridão total. E também chagas na capital do anticristo, no trono maldito da besta. Apocalipse 16, no versículo 10 e 11 diz: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Assim como na quarta taça, os que foram acometidos por chagas e sentiam muitas dores não se arrependiam, recusaram obedecer a Deus, são soberbos, arrogantes, não se submetem a Deus, o Criador. Prefere continuar a adorar a besta e o anticristo. É bom pensarmos neste momento que a humanidade escolheu não seguir a Deus, seu sustentador, e sim adorar o mundo, o anticristo e a besta. Com isso, a taça vem com chagas malignas, sem água, pois todas se transformaram em sangue. O calor do sol intenso queimarão a muitos, e estes morrerão. E a capital do anticristo, que é o seu trono demoníaco, estará na escuridão total. Os que viverem nela estarão em agonia e na pior situação de todas. No derramar deste quinto flagelo, o sistema humano cai em total desordem, uma confusão generalizada, um caos, pois Satanás dá o verdadeiro golpe contra a sociedade humana. Ela é transformada numa sociedade sem Deus pelo trono da besta, totalmente em oposição ao reino de Cristo. Vejam como as taças são sinais importantes para a igreja entender o que está acontecendo e que isso é necessário que venha para finalizar toda essa maldade. Ou não queremos que essas maldades terminem. Entramos agora na sexta taça. Esse sexto flagelo fala do Armagedon. É a segunda vinda de Cristo. Apocalipse, no capítulo 16, o versículo 12 e 13 diz: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se todas as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhante às rãs. A tríade satânica, o dragão, a besta e o falso profeta são formados por espíritos imundos. Os malignos querem imitar a Trindade,
pois sabe que Deus é Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Pois tudo que é de Deus, tudo que pertence a Deus, Satanás com sua inveja quer imitar ou tentar destruir. No versículo 14 diz: são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses demônios vão enganar os reis e poderosos da terra, e esses que irão adorar essa tríade maligna estarão com ela em guerra contra Deus. Satanás sabe que não pode vencer o Todo-Poderoso. Contudo, o objetivo do diabo é levar o máximo de seres humanos possíveis à perdição. Infelizmente, muitos ainda não entenderam a intenção do maligno devorador. No versículo 15 diz: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. É quando entendemos o que muito se tem falado, que a vinda do Senhor é repentino, não avisado. Por isso devemos nos manter intactos em nossa fidelidade ao Senhor em todo o tempo. Precisamos ser santos e prudentes até o fim, irmãos. Quem o conseguir, este irá à presença do Senhor. Deus tem deixado para nós toda a estrutura dos acontecimentos, todos os sinais. É quando entramos também no versículo 16 que diz: então os três espíritos reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. Entendam que a tríade demoníaca já sabe o lugar da batalha, o Armagedon. Deus usou seus profetas para escrever e nós ficarmos sabendo das coisas espirituais, irmãos. O último estágio da punição divina é a sexta taça. Satanás, percebendo a derrota que é inevitável, ele incita a humanidade descrente contra Deus. E é nesta batalha final que o Senhor Jesus esmaga todos os inimigos e os põe sob seus pés. É o fim. E quando todos os que rejeitaram a Cristo verem a sua majestade, eles lamentarão. Entramos então na sétima taça. É a vitória total e final de Deus. É Ele dizer que tudo está feito, consumado. Se a sexta taça traz destruição total, a sétima taça traz a extinção total. Em Apocalipse, no capítulo 16, do versículo 17 em diante, fala: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpago, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Preste atenção, irmãos, que a sétima taça, o anjo a derrama no ar, diferente dos demais. E uma voz estrondante e forte diz: está feito, consumado. Isso nos faz lembrar de Jesus na cruz, quando brada ao dizer também que está consumado. Vamos dar uma atenção também ao terremoto como nunca houve desde que o homem existe na terra. Também
A grande Babilônia recebe de Deus o cálice do furor da sua ira. É um furor exclusivo para essa grande Babilônia que perverteu toda a terra em todos os tempos, épocas e lugares. Há também uma tormenta de granizo de tamanhos e pesos impressionantes. Outras traduções chamam de saraivada. Estas caem sobre as pessoas e, ao invés de se arrependerem, não, eles ainda blasfemam contra Deus. Um detalhe importante é a proximidade da manifestação do Senhor no Monte Sinai, descrito em Êxodo 19, mas isso pode ser um outro estudo para a frente. E as 7 taças finalizam com a ceia do grande Deus, conforme escrito em Apocalipse 19, do 15 em diante. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, em que seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Entendo, irmãos, como Deus se importa conosco. Ele deseja que saibamos mais sobre os acontecimentos futuros. E nós, como igreja, aqui na terra, ficarmos atentos a cada passo dele. E não esqueçam que neste período já estaremos com ele. Contudo, o Senhor deseja que louvemos antecipadamente seu poder, força e principalmente sua vitória. Se sofremos junto com Jesus, também teremos prazer em glorificá-lo juntos com sua vitória. Amém, irmãos? Deus sempre adverte antes de finalmente punir, como vimos no dilúvio, em Sodoma e Gomorra, Egito, Jerusalém, até no juízo final. Aqueles que parecem escapar agora do juízo dos homens e de Deus jamais escaparão do juízo final do Senhor. Devemos nos voltar para Deus agora. Enquanto é tempo, Ele está perto. Chegará o dia em que será tarde demais, irmãos. O mundo está maduro para o juízo. A vitória de Cristo é certa, completa, final e esmagadora. O dragão e reinos deste mundo cairão, serão vencidos. A igreja triunfará como Cristo falou. Os sofrimentos e injustiças da igreja, isso passará. A vitória maior é final. Viva nessa certeza do final feliz, irmãos. Todos os adoradores da besta receberão o juízo. E nós, como igreja, estaremos com o Senhor nos céus. Então, paro para te perguntar, qual a sua escolha? Estar com o Senhor nos céus como igreja ou na terra no dia do juízo de Deus? Então, como falamos hoje, irmãos, sobre as 7 taças, acho bom, quem sabe, estudarmos sobre os 7 selos e depois as 7 trombetas. Estarei orando para Deus decidir qual a sequência e melhor o estudo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e tenham todos um excelente final de semana.